Boa, 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 rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fala Verdão. Bora falar de Palmeiras. É mesmo, é? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Deixa o seu like e a sua inscrição aí no canal. Antes de tudo, fora Abel. Você é maluco, é? Calma, rapaziada, calma. Eu acho que o ciclo do Abel já venceu no Palmeiras, mesmo ele ganhando aí o Brasileiro, Libertadores, trazendo o Intercontinental. Torço para que o Abel consiga esses títulos, né, nessa temporada. E aí ele sai por cima mesmo, pô, maior treinador da história. Mas eu acho que pelo tempo que ele tá aí no time, no clube, o tempo dele no Palmeiras já deu. Mas eu acho que ele vai continuar no Verdão até 2027. O contrato dele já tá assinado lá, a renovação com a tia Leila. Será? E estou esperando só um bom momento ali. Se o Palmeiras passar do River, pode ter certeza que vai ser anunciado aí Abel até 2027. E surgiu aí, né, uma informação de um jornalista que tem um treinador aí que gostaria de treinar o Palmeiras. E quem não gostaria, né, rapaziada? O treinador aqui no Verdão recebe um salário, um dos melhores no mundo, né? Toda a estrutura, o clube, estádio, torcida, investimento. Então, assim, qual treinador não gostaria de treinar o Palmeiras? E aí, informações que o Arthur Jorge, né, ex-treinador do Botafogo, teria um interesse ali. Se pintar, ele vem treinar o Verdão. É um nome que eu gosto, né? Eu gostaria que, se o Abel sair, tivesse um treinador com outro perfil ali, um pouco mais ofensivo, um cara que faz o time jogar melhor, porque eu acho que o Palmeiras tem obra-prima para isso. O Arthur Jorge me agrada, não é aquele treinador super ofensivo e tal, mas é um nome interessante, Vamos ver como joga, né, os times do Arthur Jorge, pra gente comparar com o Abel. E saber ali se é uma boa ou não. Eu tô aqui, ó. Vou reagir aqui um canal do Futuri. Então vai lá, rapaziada. Se inscreva. Deixa o seu like. Eu não conheci esse canal aqui, ó. Ele fez uma análise tática do Arthur Jorge, né? Quando ele foi anunciado pelo Botafogo ano passado. Então vamos ver aí como o time, né, do Arthur Jorge né? A gente viu um pouquinho no Botafogo, como ele jogava e tal. Vamos ver com mais detalhes e comparar com o Abel e se seria uma boa Arthur Jorge no Verdão com talvez uma saída do Abel. Então deixa o seu like aí, a sua inscrição no canal. Bora lá. Português de 52 anos. Bom, pessoal, então a gente começa a análise vendo a saída de bola do Braga, do Arthur Jorge, utilizando aqui uma saída 2+2. Era um time que partia do 4-2-3-1, mas com essa relação aproximada em saída de bola entre os dois zagueiros e os dois meio-campistas, né? Para fazerem essa saída de passes curtos, de progressões mais cadenciadas poder acontecer, e em campo contrário a gente ia ver muitas vezes três jogadores nessa entrelinha com o centroavante um pouco mais à frente. E era um time que gostava de partir com a bola vindo de trás. E aí dentro disso o goleiro também era importante, mesmo numa situação de pressão em que ele vai ter calma e tranquilidade para poder encontrar o homem livre nas costas da defesa. Então era um time que gostava sim de vir com a bola dominada lá de trás, dentro da defesa, e ir tocando e ir progredindo com tranquilidade, buscando criar essas triangulações, né, essas associações pelos lados do campo, antes de buscar uma progressão e até mesmo verticalizar a jogada. Mas os zagueiros... Você vê, um pouquinho diferente, né? O time do Abel, ele gosta mais daquela ligação direta, né? Você vê que ele já gosta de sair tocando mais, né, no campo defensivo. Já é um pouco diferente do que o Abel pensa. Eles também eram importantes, principalmente quando não pressionados, também justamente porque eles eram estimulados a encontrar o jogador, né, nas costas da defesa a partir de um passe vertical, né? Então a gente vê o 9 fazendo o pivô, conseguindo acionar aqui o extremo que vinha de trás para buscar novamente a finalização. A estrutura em saída de bola era uma estrutura 3-1-4-2 e às vezes variava, né, muitas vezes, mas no geral era uma estrutura com três jogadores, né, na primeira altura, e aí poderia ser sim uma saída 3+1 também. Você vê que a saída é um pouco parecida com o Abel, né? O Abel usa muito essa saída de 3 lá atrás, dando amplitude pelas laterais. O time do Palmeiras é um time que joga muito pela lateral, tem muita ligação direta, né?
Vamos ver se ele prefere essa saída com bola mais longa ou bola no pé ali, fazendo uma triangulação. Vamos ver aqui, ó, na sequência. Variando para a saída 2+2. Os laterais dando essa amplitude máxima, os extremos por dentro ocupando o meio espaço e os atacantes fixando ali na última linha. Esse papel dos extremos com os laterais, ele variava bastante. Ora os extremos poderiam estar atacando por dentro, ora os laterais. Isso variava bastante, a gente até vai ver em uns exemplos futuros. Mas era um time que buscava muito essa preservação da posse justamente por isso. Porque era uma equipe que colocava muita gente à frente da linha da bola. Então, a manutenção da posse com passes curtos, com uma boa tomada de decisão, ela era muito importante, justamente porque, senão, como era um time que tinha muitos jogadores à frente da linha da bola, isso poderia prejudicar o pós-perda da equipe. E aqui a gente tinha esse critério na hora de poder acelerar, justamente quando teria mais uma certeza disso. A gente vê que os laterais dele atacam muito, né? Viram praticamente pontas. E hoje no elenco a gente tem quem ali, né? Bom pra atacar na lateral. O Kelvin e o Piquerez, que não é aquele cara, né? O Gefitelli já é dizem, né? Ele é um lateral mais ofensivo. O Giai, a gente sabe que ele tem sérias limitações ali pra atacar. Pra defender ele vai bem, parte física. Enfim, acho que o Palmeiras tem no elenco encaixaria assim com o estilo de jogo do Arthur Jorge, né? E parece que ele gosta de dois atacantes, né? Coisa que a gente tem hoje também de melhor ali, né? O Flaco e o Vitor Roque, a fase que os dois estão. Daria bom, né? A partir também de jogadas que nasciam por dentro e se direcionavam para fora, né? Para os flancos. E aqui a gente vai ver um movimento. Então, se eu falava anteriormente que os laterais também atacavam por fora, aqui é uma situação invertida, né? Com o extremo vindo por fora numa situação de mano a mano, porque muitas vezes é isso que esse desenho acaba gerando, né? Esse tipo de vantagem. E aqui uma situação de mano a mano em que o extremo se aproveita da má angulação do lateral oposto para buscar a finalização. Mas muitas vezes também, tanto o lateral quanto o extremo, eles vão estar em amplitude, né? Ambos aqui, e aí que até dentro da área o lateral vai fazer esse movimento de arraste novamente para que o extremo pudesse buscar a finalização no mano a mano. Então era um time que também buscava atacar e criar suas jogadas a partir de cruzamentos, então a bola vindo de fora para dentro, com a equipe do Braga, né, do Arthur Jorge, povoando a área com 4 jogadores. Então é um time que ia ter muito essa característica de povoar a área para aproveitar esses cruzamentos. Então, novamente aqui uma jogada em que a bola vem por dentro, abre por fora, novamente 4 jogadores dentro da área para aproveitar esses cruzamentos. Era um time que utilizava muito cruzamentos na hora de criar jogadas. Você vê, ele gosta de ter muita gente no campo ofensivo, né? E joga bastante pela lateral, viu, o time do Arthur Jorge. Parecido com o Abel, né? Joga muito. Mas não tem aquele chutão, né? Você não vê uma jogada aqui de uma ligação direta pro atacante. Muito recuo pro goleiro, né? Que nem o Palmeiras tem. Recua muito pro Everton pra dar uma saída de bola. E muitas vezes o goleiro ali, né? Tem que sair chutando mesmo, porque o adversário sobe a linha, né? É uma estratégia também, né? Acho que o melhor de tudo é uma variação. O problema é que o Palmeiras faz muito isso. Muito. Recua pro Everton, chutão. Os dois zagueiros nossos não tem uma boa saída de bola ali com os pés, tirando o Fux, né? Que se por acaso virar titular, aí já dá uma melhorada, né? Mas você vê que ele sai muito pelo lateral, ó. Muito pelo lateral o jogo do Arthur Jorge. O 9 também era importante trabalhando fora da área, justamente trabalhando com esses jogadores que é importante, principalmente se a gente olha para o papel do Tiquinho Soares, né? Na equipe do Botafogo, que é um dos jogadores mais importantes do elenco, justamente nesse tipo de jogada, onde ele vai ter que sustentar o embate físico, o embate tendo que jogar de costas para o gol, e ao mesmo tempo ganhando esse duelo, colocando o jogador que vem de trás e associando para que a jogada tenha continuidade. Então esse papel, esse 9 que tem essa sensibilidade para oferecer um desmarque de apoio, né, entre linhas, é muito importante dentro das equipes do Arthur Jorge, algo que acho que encaixa bastante aqui com o papel que o Tiquinho pode desempenhar. Então se você está gostando... Então, essa movimentação, né, do centroavante, o Palmeiras tem nos dois centroavantes que a gente tem, né? Essa aproximação aí, o Vitor Roque e o Flaco faz muito bem. Então, também encaixa aí do que a gente tem no elenco, no estilo de jogo dele, né? Gostando do vídeo,
Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, enquanto que a gente vai falar agora aqui da postura defensiva, né? Era um time que não tinha muito comportamento de pressão alta, a não ser nos tiros de meta, né? Mas de uma forma geral, com bola rolando, era um time que ia ficar mais posicionado num bloco médio, com a linha defensiva, como a gente percebe aqui, bem próxima do meio campo. Então, às vezes haveriam saltos, né? Como a gente percebe aqui, o extremo partindo ali para pressionar o jogador com a bola, mas nada muito longo, né? Então sempre é um time preservando muito o comportamento com a bola de uma maneira geral, né? Muito a partir do bloco médio. Então aqui a gente percebe até todo o time em campo contrário e ainda assim a gente percebe. E ó, galera, 2 linhas de 4, né? Você vê em linha, né? Bem em linha mesmo. E aí o adversário pega a bola, um ataca. Tipo, não é aquele time que faz pressão com vários jogadores para roubar a bola e já atacar, né? Então, é um time mais posicionado. Aí o adversário que tá com a bola, vai um jogador ali fazer uma pressão, esperando o erro do adversário do passe, né? Interessante. Interessante, né? Hoje o Palmeiras... depende muito do momento do jogo, varia essa marcação. Percebe a linha defensiva com uma distância considerável até a entrada da área. Então era um time muito preocupado em não oferecer essa profundidade, né, ao adversário. Embora também defensivamente era um time que acabava se orientando muito a partir da bola. Então nesse exemplo aqui a gente vai ver um time todo focado, né, à direita, onde está o setor da bola. E quando as pressões são superadas, a gente percebe que o adversário vai ter muita tranquilidade para poder encontrar o jogador no lado oposto e esse jogador poder encontrar um cruzamento. E inclusive se essa bola fosse aqui para o jogador que está além aqui da segunda trave, poderia inclusive criar uma situação de muito mais perigo, como não aconteceu. Tá aí, rapaziada, sigam lá, se inscrevam no canal Futuri, créditos do vídeo para ele. E aí, vocês acham o Arthur Jorge melhor que o Abel? Acho que não dá para cravar isso, né? O Arthur Jorge ele é mais experiente. Vê que o pensamento de jogo um pouco, a coisa muda em relação ao Abel, não é tanto não. Mas é um nome que me agrada. Se por acaso o Abel saísse, né? Acho um treinador interessante. Entre ele e o Jorge Jesus, eu prefiro o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ele é mais ofensivo, né? É um treinador que gosta mais ali de atacar, né? De buscar o gol. Eu acho que entre os três, o Jorge Jesus eu acharia uma opção melhor. Mas enfim, é só uma especulação mesmo que eu acho que não vai acontecer. O Abel fica no Palmeiras até 2027, tomara que dê certo, né? Dele conquistar os títulos. O Abel é um bom treinador, sim. Tem suas limitações. Acho que o ciclo dele já venceu no Palmeiras. Mas enfim, tudo indica que o Abel vai continuar. O Arthur Jorge seria uma boa opção, mas dificilmente vai acontecer. Deixe seu like e sua inscrição no canal. É nóis, valeu!